E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje, finalmente, a gente vai fazer o nosso reviewzão do novo álbum da Nicki Minaj, o Pink Friday 2. Esse álbum foi lançado de quinta pra sexta e eu, infelizmente, não tive como fazer o react pra vocês. Mas eu ouvi o álbum e preparei esse super review pra gente falar sobre esse disco importantíssimo na carreira da Nicki Minaj, por mais que muitos não tenham achado ele tão impactante quanto outros lançamentos que ela fez. Mas há detalhes que aconteceram no pré-era que, obviamente, enfraqueceram certos pontos, mas também ajudou a outros se contrastar. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso aí no novo álbum de Nicki Minaj. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Pois é, gente, Pink Friday 2 finalmente chegou e nós conseguimos finalmente receber um full álbum da nossa querida Pelé do hip hop, né? Pra quem não tá entendendo por que eu chamei a Nicki Minaj de Pelé do hip hop, é porque ela fala sempre dela na terceira pessoa e o Pelé fazia isso, tá? Só pra vocês entenderem a referência. Daí, o que aconteceu? O pré-era Pink Friday 2 foi um tanto complicado para os fãs, vamos dizer assim, por conta de diversas coisas que aconteceram, como por exemplo o adiamento do álbum, né, que era para ele já ter saído há mais de um mês aí para nós, mas somente agora ele de fato conseguiu sair. O lançamento, assim, de pouquíssimos singles para poder promover esse álbum. Na verdade, a Nicki lançou somente Super Freak Girl no ano passado e agora ela lançou Last Time I Saw You. Por mais que sejam duas músicas que têm propostas diferentes, elas mostram um outro lado da Nicki que é extremamente interessante, mas no geral o pré-era foi um tanto complicado dos fãs lidarem, ok? Então assim, fica aqui minha solidariedade para esses fãs que comeram o pão que o diabo amassou esperando esse álbum da Onika. Bom, a primeira coisa que eu já tenho que dizer pra vocês, né, em relação até mesmo ao próprio título aqui, é que, obviamente, isso é só um clickbait. Era óbvio que a Nicki Minaj ia trazer um álbum impecável para os seus fãs, e assim ela fez. Além dela ter trago o álbum mais longo da carreira dela, porque o Pink Friday 2 veio com 22 músicas e mais de 1 hora de duração, também ele reforçou o legado de toda aquela essência que ela criou, por exemplo, no primeiro Pink Friday, e também serviu para mostrar pra gente que ela é uma artista muito versátil em apenas um álbum nessa altura do campeonato ainda, porque ela lançou majoritariamente nos seus últimos lançamentos álbuns de rap e hip hop puros. Nesse, ela volta a flertar com o pop de uma forma que ela não flertava já tinha algum tempo. Então, isso trouxe pra gente uma nova conexão com ela que a gente tinha meio que perdido lá no lançamento do Pink Friday Roman Reloaded. Quando a Nicki lançou o Pink Friday 1, ela teve momentos em que ela se inclinou muito fortemente para o pop do mainstream, impulsionado principalmente pelos samples, e o som de Nicki cada vez mais focou em misturar esse detalhe com o rap. Músicas como I'm the Best, Roman's Revenge, Didn't It OM, que fazem parte do primeiro álbum, sublinharam de uma certa forma esse coração do que o hip hop representava por Nicki Minaj, ainda assim colocando uma expressividade e talento e alegria muito imprevisíveis no seu trabalho. Porém, as faixas pop, de fato, ajudaram a carreira de Nicki Minaj. Músicas como Starships, Anaconda, Bang Bang, Bad, que ela fez feat aí com a Ariana Grande,
Até mesmo a recente bomba nuclear Barbie World e o incrível #1 dela, Super Freak Girl, flertam com outras coisas que ela havia se afastado nesses últimos tempos. A Nicki resolveu voltar a trazer essa essência dos samples nos seus álbuns, tá? Isso foi uma coisa que eu admirei pra caramba no Pink Friday 2, principalmente porque ela colocou uma faixa naquele disco que eu achei a minha favorita, né? Everybody, que ela fez o uso do sample do Junior Senior. E essa música ficou muito famosa, principalmente aí pelo uso dela nas Branquelas, assim como também em outras trilhas sonoras através aí dos anos, e teve um impacto relevante em Hollywood, né? Então ter isso daí sendo usado num álbum de Nicki Minaj era óbvio que ia ter uma fórmula de sucesso absoluta. Porém, o grande detalhe em relação ao uso desses samples incríveis no álbum é que eles soam atípicos no final das contas. Eles não dependem de um refrão imediato e que tem uma força de ser reconhecível. O álbum tem uma atmosfera quase que temperamental. É uma produção criativa que mostra as habilidades consideráveis da Nicki Minaj, não só no microfone, mas também no aspecto criativo das canções nessa sua fase de carreira. Era óbvio que a Nicki ia seguir também, estruturalmente falando, né, a mesma fórmula que ela usou para construir o primeiro Pink Friday. Ela coloca algumas faixas de rap e hip hop que são um tanto assim mais dark no começo do projeto e que trazem aquela ambientação mais misteriosa pro início de um álbum, e aqui ela repete isso, ela deixa as faixas mais coloridas pro começo do fim. Então a gente consegue passar por coisas muito legais já nesse primeiro começo aí. Um exemplo é a própria faixa de abertura, que tem um sample da Billie Eilish e que inclusive foi produzida também pelo Finneas, que é o irmão da Billie Eilish, e mostra um lado da Nicki que assim, todo mundo ficou muito surpreso. E para uma faixa de abertura de um álbum dela vir uma coisa tão específica assim e tão artística, mexeu muito com o âmago desses Barbs aí. Outras músicas como Beep Beep, assim como Falling For You, que é inclusive fantástica, mudam muito o ritmo do que a gente espera de um álbum de hip hop nos dias atuais. Por mais que os feats vieram para reforçar a identidade de Nicki Minaj, nós temos pessoas poderosas ao lado dela nessas canções. Nomes como Drake, o Future e o J. Cole mostram a força da colaboração dentro do hip hop. Mas é bem óbvio que eles estão ali só para gerar buzz mesmo, porque a identidade da Nicki é tão forte e tão marcante que ninguém consegue se sobressair acima dela nessas canções. Eles são só colaborativos mesmo. Pink Friday 2, a Nicki também mantém todos aqueles alter egos que ela tem de forma enlouquecida, muito na linha. Todas as músicas que percebemos esses diferentes alter egos estão muito polidos e mostrando uma elegância muito grande. De certa forma, o álbum passa por determinados tipos de narrativa que antes não tivemos da Nicki. Ela tem um pouco de angústia no começo do disco, quando, por exemplo, ela cita na própria música que acabamos de falar aí, que tem sample da Billie Eilish, um tempo que ela ficou longe do filho dela, o Papa Bear. Temos também a própria morte do pai dela, que é abordada no álbum. Temos também o tema da maternidade, que inclusive temos a aparição da vocalista gospel Tasha Cobbs, e ela também admite dúvidas da sua vida no encerramento do álbum com a música Just the Memories. A verdade, gente, é que se em outro momento da carreira da Nicki Minaj ela flertou muito com certas ostentações mais vazias, dessa vez ela se mostra extremamente focada em usar a sua música para transmitir uma mudança que ela teve nesses anos na sua vida após a maternidade e principalmente depois do último álbum dela, o Queen. A gente sabe que o Queen, ele foi um disco um tanto controverso, ele divide opiniões até hoje.
Particularmente, eu considero o Queen um dos melhores álbuns dela, mas para a grande maioria, esse álbum não é. De qualquer forma, eu ainda acredito que o tempo vai inocentar as narrativas do Queen que transmitem esse tipo de ostentação e uma breve superficialidade em algumas coisas. Porém, no Pink Friday 2, ela elimina esse fator e ela vai de uma forma bem mais profunda nas canções, trazendo temas que são pertinentes à sua vida desse momento. Então, eu achei esse álbum um tanto confessional para Nicki Minaj. Provavelmente a última vez que eu tinha visto ela tão confessional foi no The Pink Print, né? Mas agora ela volta com isso daí de um jeito que surpreendeu muito a gente. E eu particularmente preciso dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado desse álbum, e ele é um disco que você ouve do começo ao fim, adorando todas as canções. Não é um álbum que eu senti que possui o que a gente chama de fillers, que são aquelas músicas que só estão ali para preencher espaços. Cada música no Pink Friday 2 tem uma proposta muito bem organizada e faz sentido no final das contas em toda aquela obra. No geral, o álbum reforça muito bem o valor da Nicki Minaj na indústria musical. Ele transcende o hip hop ao longo de 22 faixas e consegue mostrar que ela é coesa, multifacetada e extremamente talentosa. O nosso Pelé do hip hop é um fenômeno e ela trouxe ainda mais pop para a sua arte nesse momento que durante algum tempo nós estávamos afastados, o que traz de volta aqueles fãs antigos da Nicki Minaj que buscavam essa essência dela de volta nas suas canções. Eu particularmente gostei do álbum todo, mas essas músicas que eu enfatizei aqui, como a faixa de abertura, Beep, Falling For You, né, Super Freaky Girl, a própria música sobre o pai dela, pra mim são as minhas favoritas, porque foram canções que me impactaram de uma forma muito forte. Mas, no geral, o álbum é muito agradável de se escutar. Então, se por acaso você não teve a oportunidade ainda de ouvir o Pink Friday 2, dá uma oportunidade para conhecer todas as nuances desse projeto, porque vale muito a pena. E eu acho que a Nicki Minaj, sem dúvida, entregou um dos melhores álbuns aí do ano, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre o disco que eu quero saber, ok? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!